Oi, gente, estamos aqui de volta no canal O que Rola com a Geronto. Hoje nós temos o prazer imenso de ter uma convidada muito especial aqui conosco, a professora doutora Ana Amélia Camarano, economista, muito conhecida por todo mundo e muito conhecida, uma referência na área de demografia, economia, geriatria e gerontologia, pelas questões que ela aborda com tanta propriedade. E eu, em nome dos colegas, da Marília, do Sérgio, do Carlos, eu quero agradecer muito a disponibilidade da Ana de estar aqui agora conosco para nós a convidamos para vir discutir hoje conosco um recente documento que ela elaborou e publicou, que se denomina Os Dependentes da Renda dos Idosos e o Coronavírus, Órfãos ou Novos Pobres. Né? Ana, ela foi responsável pelo primeiro censo nacional das instituições de longa permanência, que aconteceu em 2009, um trabalho que virou referência nessa área, além de outras publicações muito importantes, inclusive a última publicação de um livro que discute os 10 anos do Estatuto do Idoso. Né? Então, é uma questão, a bagagem que a Ana traz e a oportunidade que a gente tem nesse momento de estar aqui discutindo com ela, vai ser um ganho muito grande para todos nós, para todo mundo que estiver nos ouvindo. Né? Então, não esqueça de entrar no canal, dar o seu like, mandar seus comentários, suas perguntas, tocar o sininho, lá, o Sérgio está falando, está me dando sinal, tocar o sininho, essas coisas, que isso é importante para que a gente continue divulgando as informações para as pessoas idosas e para as pessoas que trabalham com pessoas idosas. Ana, muitíssimo obrigada por você ter aceito o nosso convite. É uma honra muito grande para a gente tê-la aqui hoje e eu queria lhe passar a palavra. Muito obrigada, Ieda. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada. Muito obrigada, Marília, Sérgio, Carlos. É uma honra muito grande estar aqui. E então, vou tentar aproveitar essa oportunidade que vocês estão me dando para contar um pouco desse trabalho. Né? Eu venho, já desde o final dos anos 90, que eu venho analisando, né, dados secundários do IBGE e percebendo que há uma mudança, né, no papel do idoso dentro da família, que era visto como o dependente, a pessoa que precisaria de ser assistido do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, e esse papel vem mudando a partir, né, da regulamentação da Constituição de 88, quando ele passa a assumir um papel de provedor e de um provedor importante. A isso, na época que eu comecei a estudar, se juntou à crise que passavam os jovens brasileiros na sua dificuldade de inserção no mercado de trabalho, e das suas próprias dificuldades em relações afetivas. Então, o que se esperava que fosse um domicílio com idoso, ou domicílio, ou uma residência, que na literatura até então chamava-se de ninhos vazios. Por quê? A um certo momento do ciclo da vida, os filhos saem de casa, vão casar, inserem no mercado de trabalho, vão constituir suas famílias, e ao domicílio dos idosos ficam vazios, chamados ninhos vazios. Então, o modelo predominante seria ou só o idoso, a pessoa morando sozinha, ou o casal de idosos. Claro que esse processo existe, continua existindo, mas, ao mesmo tempo, vem crescendo o número de pessoas morando com idosos. E não só, e pessoas de todas as idades. Então, muito curioso, porque você tem, estudando famílias brasileiras, você tem um movimento que é o crescimento de famílias unipessoais, de domicílios unipessoais, pessoas que moram sozinhas, e o crescimento de domicílios de 3 gerações, né? Pais, filhos e netos. Então, é um movimento curioso, né? E diminuindo a proporção de domicílios de 2 gerações.
Então, isso, né, me chamou muita atenção. E isso está muito ligado, né, à renda do idoso, porque o tradicional domicílio brasileiro era o de duas gerações. E isso está muito ligado, né, à renda do idoso e a dificuldade, que é uma renda predominantemente estável, porque ela vem da Seguridade Social. Então, mesmo que ela seja baixa, é uma renda garantida para o resto da sua vida, uma renda vitalícia. Enquanto a do jovem é uma renda instável, tanto porque hoje ele está trabalhando, amanhã ele não está. E, ao mesmo tempo, as relações familiares da geração mais jovem também são mais instáveis. Hoje casa, separa, no caso tem filho sem casar. E essa geração de idosos, então, tem se constituído em uma âncora para essas famílias. E, bom, isso vem vindo assim desde o final da década de 90, décadas passadas. E agora, né, Michel, eu tinha até parado, enfim, fazia um tempo que eu não mexia não trabalhava com a questão das famílias de idosos, quando chegou o coronavírus, e começou duas questões me chamaram a atenção. Primeiro, essa discussão, essa escolha de Sofia, né? Porque entre um leito na UTI, a quem eu vou, se tem um jovem ou um idoso, para quem o médico vai oferecer esse leito. E eu me lembro de ver na televisão, na época que o epicentro era a Itália, o médico falando, mas é claro que é para o jovem. É claro. E eu não entendi por que era claro, né? E para mim nunca foi claro essa decisão. Triste. Então, isso foi uma... Triste isso, né? E aí... E essa coisa, né? Muito... a economia dominando isso, né? E aí, ao mesmo tempo, eu vivi uma história, presenciei uma história de um amigo viúvo que faleceu de Covid e morava na casa dele, morava a filha com o marido e a neta. Nenhum trabalhava, só ele. Então, claro que essa família vai estar se dando bem, porque é uma família de alta renda, não tem renda, mas tem riqueza, tem patrimônio. Mas aí me lembrei dessa história da renda do idoso e fui investigar. Então, é muito... hoje, né, a renda do idoso em 1/3 dos domicílios brasileiros, são quase 25 milhões de domicílios, que a renda do idoso é responsável por 60% da renda dessas famílias. Em 20% dos domicílios brasileiros, a renda do idoso é a única fonte de renda. E, como eu disse antes, o tamanho médio desses domicílios é 2,8 pessoas. Mesmo que seja um casal de idoso, você tem 0,8 não idoso morando aí. E que, mesmo nesses domicílios onde a renda do idoso é a única fonte de renda, você ainda tem 5 milhões de pessoas não idosas que não trabalham morando com esses idosos, das quais 1 milhão são crianças abaixo de 15 anos. Então, o que você pensa? A hora que nessa família se perde a renda, é claro que isso é uma conclusão que eu tirei no trabalho, é claro que isso é o limite, mas para muitas das famílias, se o idoso morre, aquela família entra na pobreza. Você imagina que na família que o idoso é a única fonte de renda, são 20% dos domicílios brasileiros, você vai ter se todos esses idosos morressem, você tem 5 milhões de pessoas entrando automaticamente na pobreza. Então, isso chama uma atenção, porque você tem que começar a pensar, né,
também do idoso do ponto de vista econômico. Não posso deixar morrer, né? Eu até citei, eu faço um epígrafe no trabalho dizendo, se fazendo uma citação de uma aluna minha, médica, que chegou na sala atrasada, na aula, dizendo, doutora, desculpa, eu estou atrasada porque eu estava atendendo um paciente terminal de câncer, que tinha 2 netos que moravam com eles, que falou para ela, sou eu que pago a escola dos meus netos, a minha não me deixa morrer, porque sou eu que pago a escola dos meus netos. Minha filha é uma desmiolada, tem 2 filhos, um de cada pai, que moram comigo. Pois é. Então, ela nesse quadro, é preocupada em não morrer para continuar mantendo... Exatamente. Esse idoso já tinha 82 ou 83 anos e não tinha o direito de morrer, né? E assim, a gente vê impressionisticamente casos de que o idoso paga a faculdade da neta, enfim, coisas desse tipo, né? Então, então isso foi exatamente isso que me motivou a levar a fazer esse trabalho. E uma outra coisa, porque a renda do idoso é predominantemente da Seguridade Social, mais 30% vem da renda do trabalho, ou seja, são indivíduos que também trabalham. E nesse caso, né, isso eu estou até atualizando agora, o idoso está duplamente, nessa pandemia, duplamente penalizado, porque as taxas de desemprego estão mostrando que ele é maior entre os idosos. Porque ele é a população teoricamente de risco, acaba perdendo mais o emprego. E ele mantendo as famílias. É um absurdo isso. Então, ele está duplamente. Ele é de risco, porque ele é de risco, ele também entra de risco no mercado de trabalho. Então, se teve nos 3 primeiros meses deste ano, que ainda, né, a pandemia ainda não estava na sua forma. A quarentena ainda não tinha começado, essa coisa. 1.100.000 idosos deixaram de trabalhar, ou porque foram demitidos, ou porque desistiram de trabalhar, talvez para não correr risco, né? Então, isso, quer dizer, esse idoso, hoje a pandemia prejudica ele 2 vezes, né? Pela dificuldade, pela doença em si e pelo preconceito no mercado de trabalho. Então, Desculpe, pode continuar. Então, eu acho que eu vou parar aqui, aí vocês vão perguntando, né, para dar espaço, para dar, né, para a gente poder. Posso falar mais, entendeu? Mas deixar. A gente vai discutindo, aí você vai complementando. Carlos, fala. Complementando, né? Para não ficar falando sozinho. Queria também agradecer você estar aqui com a gente, é um prazer. E nessa tua fala, me chama a atenção o seguinte: a gente tem uma cultura, né, que a gente sabe que tradicionalmente é uma cultura focada na juventude. Né? A beleza está na juventude, a saúde está na juventude, o prazer está na juventude, enfim, ela valoriza muito a juventude. Então, eu acredito que daí vem essa ideia da escolha de Sofia, né? De dizer assim, olha, quem tem mais tempo de vida? Então, de novo, entra nessa questão da juventude. Né? E quando a gente pensa numa cultura com essa característica, a gente cria alguns mitos, alguns preconceitos em relação à velhice. E um deles é a ideia de que o idoso é um peso para a sociedade, né? Aquele que dá prejuízo, aquele que popularmente, aí o pessoal fala, está fazendo hora extra na vida. Né? Então você fala do ninho vazio, e isso me faz pensar numa outra questão, né? Que é essa. Será que esse idoso ele é um peso para a sociedade? Quando a gente lê o teu texto, né? E vê esses dados, eles mostram para a gente uma realidade muito diferente. Né? Que a gente vê que esse idoso num outro papel, não aquele papel onde ele é aquele que vai ser um prejuízo para essa família. É isso mesmo? O que eu tenho percebido é exatamente isso, porque
Uma outra coisa que eu não tinha falado, obrigada pela sua pergunta, porque até me lembrei de outra coisa, que a maioria desses idosos moram em casa própria, tá? Porque eles viveram num momento Que isso era melhor. possível. Hã? E que isso era possível, né? Que eles Mais conseguiram, favorável. mais favorável. É a geração BNH, né, Ana? Que a gente tem o BNH, que foi super importante num determinado momento e permitiu que os idosos de hoje, primeiro que tivessem um emprego mais estável, com carteira assinada, que permitiu a aposentadoria e até a casa própria. Então, a gente vê hoje a geração, né, de idosos, a geração de jovens, a dificuldade para comprar uma casa própria. E outra coisa curiosa, né, eu na década de 90, quando eu estava começando a trabalhar essa questão dos idosos, eu estava trabalhando também com jovens, com juventude. E foi eu que levantei essa questão dos nenéns jovens, dos nenéns na década, que eram jovens de 15 a 29 anos que não trabalhavam, não estudavam, então moravam na casa dos pais, muitos pais idosos. E agora a gente está percebendo os neném maduros. São homens de 5... Eu estou trabalhando com homens, quer dizer, agora eu comecei a trabalhar com mulher, mas com homens de 50 a 64 anos que não trabalham e não são aposentados. Eu estou trabalhando com homens, por quê? Porque mulher, ainda nessa faixa etária, ainda predomina, em número, inclusive, são muito maiores do que homens, mas predominam relações tradicionais de gênero, onde a mulher tem um marido que tem renda, etc., etc., que é o papel dela de cuidadora e do marido de provedor. Então, e olha que coisa curiosa, que são homens de 50 a 64 anos, estava em torno de 2 milhões, e eu fiz o último trabalho com dado de 2017, eram em torno de 2 milhões, um quarto desses moravam com pais idosos, quer dizer, pais, na verdade, muito idosos. Se ele tem 64, o pai, no mínimo, vai ter 84, 90 anos, né? Por aí. 90 anos. Se ele tem 50, você vai ter pais. Então, eles moram com... Ou seja, também são dependentes dessa renda. Então, acho que isso, para mim, muda radicalmente essa visão, Carlos, que você me pergunta, do idoso como o assistido, como o dependente, né? Que do ponto de renda, do ponto de vista de renda e riqueza, não. Quer dizer, esse caso até que eu contei de uma pessoa que eu conheço que faleceu de Covid, ele tinha uma ótima casa, né? Então, até permite, quer dizer, tendo casa, acolher, né, os filhos e netos. Então, é uma situação bastante complicada nesse momento de Covid, né? No momento que aumenta o preconceito do idoso, né? Eu acho que a gente está percebendo, assim, impressionisticamente, vocês talvez tenham maior conhecimento de que, com essa suposta recomendação de isolamento social, os idosos estão ficando mais e mais isolados, porque agora os filhos não podem visitar na UTI, na ILPI, os idosos não vão visitar meu pai, porque para não passar, posso pegar o Covid, eu posso levar o Covid para ele. Então, é uma categoria, né, um grupo que está mais, ao mesmo tempo que ele é extremamente necessário, ele gera mais de 1/3 da renda das famílias brasileiras. Ele, enfim, está sendo mais afetado por essa pandemia. Ana,
Eu queria primeiro dizer que é uma alegria ter você conosco. Alegria minha, viu, Marília? Alegria minha. Nós que nos sentimos honrados com a sua disponibilidade, com o seu tempo. Você é uma pessoa que tem contribuído muito na gerontologia, na produção de dados demográficos e tem feito várias provocações, reflexões, e eu acho que o seu texto vai muito nesse sentido, um texto super atual, muito bom. Parabéns pelo que você trouxe de informação, analisou. Eu acho que e você é séria e respeitada, e eu acho isso muito importante. Então, o canal que rola na Geronto aqui está muito feliz e muito honrado com sua presença. Aí, quando você falou do último item, respondendo ao Carlos, eu também queria acrescentar a questão da violência doméstica, que mesmo nesses domicílios onde estão os netos, onde estão as duas outras gerações, aumentou-se muito a violência contra o idoso, essa corresidência provocando isso. Mas eu queria lembrar para todos nós aqui que, logo em março, uma funcionária da Previdência Social teve a coragem de comentar numa reunião que a morte dos idosos por Covid teria um benefício para a Previdência, pois isso, morrendo-se muitas pessoas idosas, nós teríamos um caixa melhor, porque cessaria os benefícios. E quando a gente está falando benefício, a gente fala sobretudo da aposentadoria e da pensão, não é? Que os idosos brasileiros estão nisso, e isso é uma das partes da Seguridade Social. Então, assim, o Estado fazendo uma representação, e ela do Ministério da Previdência Social, fazendo uma análise econômica de que resultaria em benefício para os caixas da Previdência o fato de vários idosos morrerem, né? E aí, você no final, você faz nos comentários finais, eu acho que assim, a grande provocação sua está exatamente nessa consideração. É claro que você mesmo fala, gente, isso é um exercício que eu estou fazendo, mas eu quero chamar a atenção para esse dado. E durante todo o tempo você prova da importância que os idosos têm na economia, né? Fundamental. Você trouxe o exemplo, eu conheço várias situações em que exatamente quem mantém a família é o salário mínimo, ou os 2 salários mínimos, e inclua-se também o benefício do BPC, né? Aquele da renda. Aí eu estou falando de seguridade, está incluindo também o BPC. Incluindo isso. Então, a gente sabe que, e recentemente eu vi que cerca de 8% dos idosos dependiam do BPC. Então, é muito importante isso, né? Então, assim, a minha pergunta, não é nem pergunta, mas eu queria que você discorresse mais sobre isso. Você fala assim, acho que se pode falar que se morre um idoso, uma família entra na pobreza, não é? E a gente já está vivendo uma situação muito grave no Brasil, e eu queria a tua opinião também, se essa situação vai agravar-se mais ainda com todo esse período da Covid, que a gente não sabe até onde vai essa restrição e esse impacto que tem, não é? E dizer também que o idoso é vítima de 2 vezes nessa pandemia, porque, conforme os dados que você chamou aqui, né, a atenção, 73% das mortes por Covid são de pessoas idosas, acima de 60, e acrescenta-se que são, a maioria, 58% são homens. Então, eu queria que você comentasse esses aspectos que eu chamei para você, e sobre tudo isso, que o fato de se perder idosos não é benefício para a Previdência, mas é um problema sério para a vida social, principalmente dessas famílias e desses filhos que estão sem emprego, sem trabalho e sem casa, né? Obrigada, Marília. Ótima colocação. Vou começar dizendo, em função dessa citação que você trouxe aí, da funcionária da Previdência Social, porque eu acho que o raciocínio que se faz de que o Estado gasta, né, pagando o seu benefício, nem vou entrar no mérito de ser contributivo ou não, mas esse dinheiro ele volta não volta na sua totalidade, mas ele volta de uma forma, uma proporção dele volta para o Estado. Por quê? Porque você bota o dinheiro na mão do cara, você não está vendo agora do auxílio emergencial, né? A arrecadação aumentou. Por quê? Porque você vai, compra,
né? Paga a escola do neto, compra remédio, compra comida, e uma parte desse dinheiro volta na forma de impostos. Então, e não só na forma de impostos, quanto na forma de geração de emprego, porque ele move a economia. É um dinheiro que... Porque o idoso não recebe e põe debaixo do colchão. Não, ele recebe e ele joga esse dinheiro na economia. Então, ele vai gerando emprego, vai gerando novas contribuições e vai gerando novos impostos. Então, eu acho que é um raciocínio muito estreito esse, dizendo assim, que você joga o dinheiro como se o idoso fosse botar o dinheiro debaixo do colchão, né? O que não é. Então, eu acho que esse é um ponto, né? E acho, Marília, e que me preocupa muito, porque a situação do desemprego vai aumentar. Ela está aumentando e a tendência é aumentar. Quer dizer, você vê quantas a gente... Olha, você sai na rua, quantas lojas estão fechadas. É verdade. Construção civil, turismo nem se fala, lazer, cultura. Então, você tem você vai ter um aumento do desemprego, e quando acabar o auxílio emergencial, a gente não sabe o que vai acontecer. Entendeu? Se não for a renda do idoso, essa renda vitalícia, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, Ana, eu até queria partir disso. Aliás, como a Marília, viu, Ana? Como a gente gosta das suas reflexões, como você fico muito feliz, muito honrada. Importantíssima para a gerontologia brasileira, a quantidade de trabalhos que você já produziu e o que isto tem levado a nossa reflexão gerontológica nesse país a melhorar é impressionante. Então, você é uma pessoa importantíssima nessa pesquisa e na melhoria das nossas propostas de políticas para a população idosa. Então, é um prazer enorme. Eu estou muito feliz de estar aqui, te vendo aqui, né? Apesar de virtual, é muito feliz. Toda vez que eu te encontro, eu fico muito feliz, porque o seu conhecimento nos enriquece. É impressionante como você tem conteúdo e consistência. Então, muito obrigado, obrigado mesmo. Eu queria partir muito daquele mote seu, que foi o mote de escrever artigo. Morreu o velho pode, né? Tá certo? Morrer ele, nessa hora aí da escolha de Sofia, vai o velho, né? Eu queria até lembrar algumas coisas importantes, até para enfatizar quem nos está assistindo, né? Que você falou agora. Essa coisa aqui do nem do adulto, né? Que nem o adulto nem está trabalhando e nem está procurando emprego, né? Não está trabalhando porque muitas vezes foi demitido, ou nem está procurando emprego porque nessa hora de pandemia não adianta, não tem emprego, está tudo fechando, né? E a outra coisa que você fala que é fantástica, que é aquela situação do ninho vazio, que foi o mote, né, lá dos anos 80, 90, e que hoje vira, por conta do desemprego do jovem, dessa questão da família do jovem, do descasamento, etc., a casa do idoso, por ele ter a renda, por ele ter casa, não é mais um ninho vazio, muito pelo contrário. O idoso continua, então, a ser aquele provedor da família, muito importante. Então, há uma dependência hoje, cada vez maior, dos filhos adultos em relação econômica, né? Em relação aos seus pais mais velhos. E, portanto, aumenta a importância do idoso que sustenta essa família. E isso é uma coisa louca, porque se isso aumenta, e se isso na prática é verdade, o preconceito continua, não é? Por exemplo, quando a gente vai lá pelo interior do Brasil, muitas cidades pequenas desse país dependem da economia dessas cidades, depende da aposentadoria desses idosos. Essa aposentadoria que gira a economia dessas cidades. E aí vem,
morrer o velho pode. Então, na hora da pandemia, que eu vou estar lá precisando de recurso, tem pouco recurso, aí a idade é o fator que faz o corte. Ah, tem 60 anos ou mais, vamos pegar o jovem, porque ele vai viver mais, ele vai contribuir muito para a sociedade. E o idoso não está contribuindo? Você está mostrando exatamente isso. Hoje o idoso está sendo o provedor de novo da família. Então, essa escolha de Sofia, além de antiética, além de imoral, tá certo? É uma tragédia econômica para muitas famílias. Então, eu queria perguntar para você por que esse preconceito contra a velhice, né, de que o velho... E, olha, vou lembrar, em 1991, exatamente quando estava tendo aquela crise do desemprego que você citou, 1991, aqui na cidade de São Paulo, foi feito o primeiro seminário para discutir envelhecimento nessa cidade. E olha o título do seminário, e aqui eu queria até lembrar da nossa saudosa Tomiko Bor, que foi a coordenadora desse seminário. Idoso, encargo ou patrimônio? Veja, naquela época já se queria tirar essa peso em cima do idoso, que ele era um encargo social, mas ele era um patrimônio. Por que esse preconceito contra a velhice perdura por tanto tempo? É uma pergunta de $1 milhão, $1 bilhão agora. Por que perdura, né? Porque eu acho que volta que a gente estava conversando, quem que foi você mesmo, Sérgio, que a gente, quando começou a falar, falou da coisa da cultura da juventude no Brasil, né? Essa cultura do novo, né? A cultura da juventude. Então, tanto é que a palavra teve um determinado momento, isso nos anos 90, Sérgio, não sei se você se lembra, que a própria Nações Unidas não estava querendo que se usasse adjetivo como nome. Velho é um adjetivo, né? Não é um substantivo. Ela estava recomendando que você não chamar as pessoas de velho. O velho, não, é uma pessoa mais velha. Quer dizer, o sentido de velho é uma coisa desgastada, é uma coisa que já passou da validade, é uma coisa que, enfim, ela tem um pejorativo, ela é bem pejorativa, essa palavra, né? E aí, reforçando também o que você falou, também nos anos 90, que a gente fez uma pesquisa da aposentadoria rural no Nordeste, a gente ia nas pequenas vilas nordestinas, naquelas pequenas cidades, no que eles chamam de venda, né? Aquela lojinha ali, aquele mercadinho. Aí tinha escrito uma placa, fiado só para aposentado do Fundo Rural, porque eles achavam que o aposentado rural era ainda do Fundo Rural. Porque ele tinha, né, o status dele, não de provedor, de uma pessoa mais valorizada, não era só dentro da família, era na própria cidade, porque era ele que levava o dinheiro, por conta dele, ele que levava o recurso. As transferências do INSS, naquela época, eram mais ou menos 66% de todas, em 66% dos municípios brasileiros, as transferências do INSS eram maiores que as do Fundo de Participação dos Municípios, inclusive em cidades do Sul e Sudeste. Então, e aí, Sérgio, eu não consigo entender, entendeu? Por que essa desvalorização? O único fio que eu tenho é essa da questão da valorização da juventude. Teve um determinado momento que achava porque era a questão do consumo, né? Você voltava o consumo para a juventude, era quem consumia. Mas hoje, pegar a geração baby boomer de 55 a 70 anos, ela, né, hoje a elderly boomer, ela tem mais de 40% da renda das famílias brasileiras. Tem um poder de consumo muito grande. Por isso, todo o investimento comercial no anti-envelhecimento, né? As indústrias nos Estados Unidos é uma indústria que movimenta $7 bilhões
por ano só em cremes, tinta para cabelo, cremes anti-rugas e vitaminas. Não é fralda geriátrica, não é remédio, não. É literalmente anti-envelhecimento. Então, assim, isso, na verdade, é uma negação, né, do envelhecimento, é você continuar insistindo na questão da juventude. Eu acho que você tem razão. Isso é muito forte mesmo, muito forte. E às vezes até mesmo os idosos incorporam essa valorização da juventude. Muitos idosos não querem ser velhos. É muito engraçado. A Simone de Beauvoir não fala o velho é o outro? Mas a gente vive isso, né? Quantos idosos falam que o velho é o outro? Ontem eu estava conversando com uma senhora de 80 e poucos anos que está montando uma ILPI. Aí ela falando, não, porque os idosos que virão para cá, meu marido que é idoso, não sei o quê. Aí ela mesma, não falei nada, estava conversando com ela. Aí uma hora ela parou e falou, nossa, eu estou falando com você como se velho fosse só o outro. Eu tenho 87 anos, mas velho é só o outro. E montando uma ILPI? Montando uma ILPI. Ela é bem legalzinha. Para o outro, não é para ela, é para os outros. Ela vai ser a gerente da ILPI. Claro, eu já ouvi presidente de conselho municipal do idoso que uma condição é ser idosa para ser presidente do conselho. Dizendo que não é idosa. Que dizia assim, nós vamos fazer coisa para os outros. A velhice está no outro, está do lado de fora, mas eu penso que esse preconceito que ainda é muito forte, e hoje ele já é chamado de vários nomes, né, neologismos em referência ao preconceito, só vai mudar o dia que as pessoas efetivamente se reconhecerem como pessoas idosas, e aí sim vai defender os seus direitos, vai se apresentar, eu sou uma pessoa idosa, portanto a velhice que nós estamos falando, ela me diz respeito aos outros, e eu acho que isso ainda vai demorar uns anos, mas eu espero que essa leva aí nova, né, do que a pesquisa sabe achou, né, os nascidos em 50, né, Ieda? Os anos dourados lá. Possam contribuir com essa. Eu acredito que sim, as pessoas virão contribuir para isso. Assim, as mudanças relacionadas ao envelhecimento nesse aspecto, eu acho que ela vem junto com essas gerações que vão entrar na velhice agora, porque elas fizeram a revolução cultural, então ela é uma geração diferenciada, são gerações diferenciadas que com certeza devem impactar nessas questões de identidade, preconceito, etc., porque ela já revolucionou o mundo numa determinada época, ela traz essa bagagem com ela. Eu acho isso muito importante. Desculpa, Carlos, eu te cortei. Fala. É isso, Ieda, só que assim, eu penso que é uma geração que está chegando e que se a gente não prestar muita atenção, ela vai acabar sendo traída por isso e vai entrar nesse ritmo também de dizer que o velho é o outro, né? Eu acho que porque sim. a gente continua tendo essa questão cultural muito forte. Então, eu penso que para a gente mudar isso, quebrar esse círculo, o que a gente deve fazer é trabalhar muito em educação. Educação para o envelhecimento, educação sobre a velhice, trabalhar desde o início da vida, né, nas escolas, colocando uma nova visão de envelhecimento, para que a gente possa, aí sim, a partir daí, mudar essa ideia errada que se tem de velhice, né, que se constrói de velhice. Agora, Carlos, nesse ponto eu queria retornar ao nosso início, porque o trabalho que a Ana Amélia nos traz, ele pode ser um dos fatores para ajudar a quebrar esse preconceito. Exatamente. Ele demonstra de forma cabal, com dados objetivos, a importância econômica da população idosa. Que encargo é esse? Nada. O idoso é além de patrimônio, de cultura, de sabedoria, etc. O idoso é um patrimônio econômico para a família. Se o idoso vai embora, muitas famílias serão empobrecidas. Então, esse trabalho da Ana Amélia talvez seja também algo muito interessante para ajudar a gente na gerontologia, para a sociedade brasileira, a quebrar esse preconceito. Idoso pode morrer, né? Até tem alguma pessoa importante falar, e daí?
tá certo? Então, é muito importante o seu trabalho, Ana, porque nos ajudará a fazer O Pernilongo está botando. Home office, é isso, é home office. Nos ajudará a fazer uma nova visão social da velhice como pessoas fundamentais para o envelhecimento, não só nesse envelhecimento ativo, fundamentais para girar a economia da sociedade. E olha, só para dizer, Ana Amélia, eu achei ótimo, órfãos ou novos pobres? Eu achei essa provocação excelente. Eles serão órfãos e novos pobres. Muito bem, muito feliz. Eu acho que você alcançou. E logo que nós recebemos o texto, nós já falamos, olha que assunto interessante para a gente discutir. Muito obrigada. Isso. Agora eu queria te devolver a palavra, Ana, para você fazer uma última palavra. A gente poderia ficar aqui conversando um tempão, horas, acho que isso ia ser extremamente enriquecedor. Mas a gente não pode fazer isso. Então, eu queria te devolver a palavra para você fazer o encerramento dessa conversa. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer essa oportunidade. Eu adorei o bate-papo. E eu estou junto com o Sérgio nessa caminhada. Sérgio, conte comigo no que puder. E para a gente tentar mudar essa imagem, entendeu? Desmistificar. Nem é o gerontolescente, né? O novo adolescente, e nem é o velho apático. Né? Eu acho que a gente está precisando de construir, porque a gente, hoje, eu vi até uma vez uma citação que é uma visão bipolar em relação ao envelhecimento. Ou o velho dependente, frágil, sem papel social nenhum, ou é o velho que está na hidroginástica, namorando e na melhor idade. Não é nenhuma coisa e nem outra. Então, esses são os extremos, né? Isso. A gente precisa definir, de encontrar, né, qual que é o novo papel, qual que é o papel social desse idoso, a importância dele para a sociedade, né? E outras, né? Quer dizer, nesse trabalho, obviamente, eu peguei na questão econômica, mas tem outra questão que indiretamente é econômica. Quantas avós cuidam dos netos para os pais poderem trabalhar? Isso tem um efeito econômico também, porque muitas vezes a corresidência também tem isso, né? Que os avós não estão trabalhando, mas estão cuidando dos netos para que os filhos possam trabalhar, e não necessariamente na corresidência, né? Você vai lá, deixa os seus filhos com os seus pais e vai trabalhar sossegada. Minha mãe muitas vezes fez isso, ia para minha casa ficar com a minha filha. Então, isso tem se você fosse pagar uma babá, quanto que você não estaria, quanto que você não gastaria? Ou então você teria que ficar em casa, você está deixando de gerar renda, de trabalhar e gerar renda. Né? Eu acho que a gente precisa, nessa questão, nessa caminhada da mudança de papel social, de trabalhar mais a questão intergeracional. Isso é fundamental. Eu acho que essa questão, trabalhar isso, permitir essa convivência, permitir essas trocas, né? Resgatar a memória. A sociedade sem memória, ela não é uma sociedade, ela morre, ela não existe. Então, as pessoas têm que lembrar essas coisas. Ana, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Esse papo está muito gostoso. Primeiro, porque nós estamos nos revendo, fazia tempo que nós não conversávamos. Esse foi um prazer imenso ter você aqui, a possibilidade de você estar aqui conversando com a gente. Queria convidar as pessoas para ouvirem, entrarem nesse bate-papo, fazerem seus comentários, darem o seu like, se inscreverem no canal, lá, baterem o sininho, todas aquelas recomendações que a gente faz dentro do canal YouTube. Mas em nome do Sérgio, da Marília, do Carlos, eu queria muito, muito de coração te agradecer, porque acho que foi um bate-papo delicioso e trazendo essa riqueza de informação de vamos mudar este olhar, né? Vamos jogar fora aquilo que por anos perdurou para ver que hoje a realidade é outra. Então, vamos olhar para essa nova realidade e não permitir que ninguém queira mostrar de forma
equivocada que isto não é uma verdade. Eu acho que assim o seu material, que eu vou disponibilizar o link do material lá para que as pessoas possam ter acesso a esse rico material que você fez, que eu quero te parabenizar porque ele foi muito, muito, muito enriquecedor para a nossa discussão. Assim, então, gente, muito obrigada. Entrem lá, deem o seu like, né? Inscrevam-se no canal e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Ana, você é incrível. Como eu